A nossa convidada de hoje é formada em comunicação. E ela é atriz do Grupo Z de Teatro. E ela tem foco em pesquisa de atuação em corpo, mímica. A gente vai conversar um pouquinho hoje com a Patrícia Galeto. Ei, Patrícia! Oi, Cora, tudo bem? Tudo jóia! Nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, qual foi a importância para você de ter uma expressão artística e qual foi a importância para você do seu consumo de arte? Né, série, livro, música, como que isso tudo te ajudou a atravessar e continuar atravessando, né, esse período de pandemia e de isolamento social? Então, a arte para mim, ela é presente na minha vida, né? Assim, eu não consigo muito bem dissociar um momento de consumir arte e um momento de não consumir arte. Eu acho que a arte, para mim, pessoalmente, ela atravessa o meu dia a dia desde sempre, né? Seja pensando, porque eu acho que eu vejo a arte como um modo de ver o mundo, assim, um modo de ver as coisas, a realidade. E isso na pandemia, especificamente, quer dizer, a gente se viu numa realidade muito distinta, né, do que a gente já tinha experimentado antes. Então, eu acho que a presença desse olhar para as coisas de uma maneira que pode ver além delas, sabe? Porque eu vejo a arte assim, para mim a arte é uma forma de ver a realidade de modo que a gente consegue ampliar os horizontes, a gente expande o nosso olhar, né? Quando a gente está em contato com uma linguagem artística. Então, a gente vê dessa maneira, assim, e esse desdobramento das coisas e as camadas que estão ali. E isso na pandemia, assim, para mim foi essencial enxergar as coisas de uma maneira para além delas. Porque a gente vê também, a gente vê a realidade, mas a gente vê como que isso pode ser diferente também. A gente vê horizontes nisso, a gente vê, por mais catastrófica que esteja sendo a realidade, não sei, acho que coloca a gente num estado de ver além dela, sabe? Tanto do que está por baixo, talvez ali com podre, né? Mas também no que está para além dela, né? Do que nos conecta, acho que faz ver a nossa própria existência, né? Então tem esse momento de muita reflexão também, né? Então eu acho que essa conexão que a arte cria é uma coisa muito importante, talvez para plantar uma semente assim dessa visão do todo, que a gente não vive sozinho, assim, a gente vive em comunidade dentro de um sistema e que a gente depende uns dos outros, né, nessa questão de saúde, né, no meio de uma pandemia fica muito evidente isso, que a gente depende uns dos outros, do bom senso do outro, enfim, tem uma relação direta, assim. Durante a pandemia você produziu um trabalho todo sozinha, né? Que era o seu texto Meu Corpo. Queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi o projeto, desde a escolha dos textos até os exercícios cênicos e como é que foi também a experiência, assim, porque no momento que a arte tá, né, que o artista tá muito vulnerável mesmo, assim, em relação à questão econômica, assim, como é que foi para você aprovar um projeto que, né, bem ou mal, pelo menos tem um suporte financeiro, né, tem um patrocínio ali da Secretaria de Cultura do Estado. Como é que foi esse processo para você? Sim, foi quando eu abri o edital emergencial, eu preciso fazer. A gente não tinha a menor noção, né, de que viria depois, quando que a gente poderia trabalhar, a gente tinha a perspectiva de trabalhar durante o ano, e era aquela coisa assim, preciso me inscrever.
Ao mesmo tempo, não faço ideia do que apresentar. Eu nunca me inscrevi em nenhum edital sozinha, né? Um projeto meu e tal. E aí também não tinha essa experiência. E aí eu falei, cara, vou ter que me virar, eu não tenho ideia, o que eu faço, o que eu vou falar? Eu tava naquela coisa de sem energia, sem conseguir transformar em nada. Eu tinha tentado trabalhar no número de palhaços para ter um material para trabalhar depois da pandemia, mas nada saía, tudo ficava esquisito. Aí eu tive uma conversa com o Luiz na época, eu pedi para ele me dar uns verbos para eu tentar fazer algumas ações com a palhaça, e aí também não rolou. Mas eu falei, cara, ali tem uma coisa, e se eu pedir para as pessoas sugestões de textos, e aí sim eu trabalhar a partir deles. Foi também, então, de uma necessidade, mas aí você vai vendo, é uma prática nossa no Grupo Z e nesse trabalho que é muito de troca. Em última instância, a gente transforma um pouco textos, perspectivas e ideias no nosso corpo, né? E devolve para a cena e transforma de novo. É uma parada que não tem fim, sabe? E aí eu muito incentivada pela Ivna também, eu tinha feito um videozinho bem despretensioso a partir de uma aula de corpo que eu tinha feito online, e aí eu postei o vídeo, a Ivna super curtiu o vídeo, e aí ela falou, cara, que legal. Eu falei, bom, então eu vou juntar as coisas, vou lançar propostas, pessoas me sugerem textos curtos, e eu proponho alguma coisa corporal a partir deles. E foi isso que eu fiz. Lancei, as pessoas me mandavam os seus textos, e aí eu tentava ver como que aquele texto dialogava, né? E às vezes me pegava em lugares diferentes cada texto, sabe? Ou algo com o qual eu me identificava, ou algo do qual eu não tinha muita experiência, então também era um desafio interessante. E aí, como que o meu corpo se colocava em relação àquela informação, o que despertava em mim, aí eu, às vezes, imaginava a pessoa escrevendo, me falando sobre aquilo, eu criava uma realidade que ela está me contando, e aí como que aquela realidade passa pelo meu corpo e pela minha casa. Então, teve muita relação com os cômodos da minha casa também, né? Que é aquela história, eu fui integrando elementos, uma proposta que eu achava que no início ia ser só meu corpo fazendo algo ali que pode virar uma cena depois, mas não, o enquadramento, a tecnologia foi me dando um olhar de que aquilo era mais complexo, de que aquilo precisava estar num espaço adequado, com uma luz adequada, que tudo isso, obviamente, vai contribuir para o que eu quero dizer, né? E aí a pessoa com quem eu tinha troca, as pessoas, eram o Esteban e a Lucia, que fizeram a edição, que não tinha edição, os vídeos são todos plano sequência, mas eles colocavam as cartelas inicial e final e fazia a trilha. O Esteban fez a trilha maravilhosa. Sensacional ele. E ele fazia depois, né, de que ele viu o vídeo. Então, a minha movimentação não era movida pela trilha. Eu queria que ela fosse movida essencialmente pelo texto. Então, se virava uma dança, era uma consequência. Eu já assisti algumas coisas que você fez e são sempre... o que não é interativo se passa no meio das pessoas, assim. Você fez um projeto de teatro que era apresentado na rua mesmo, assim, que vinha se apresentando em avenida, em praça, enfim. Outras coisas que eu assisti com você também tem muito essa troca com o público mesmo, assim, né? E como é que foi essa ausência do público para você, assim? Como é que foi performar, como é que foi atuar sem a reação mesmo do público ali na hora, assim? Cara, é outra coisa. Não gosto daquela. Tô brincando. Prefiro não. Né? Mas é isso, assim, você estava falando do Revoada, do Grupo Z, com parceria com a Repertório.
E claro, assim, no ano anterior à pandemia, a gente veio de 2 espetáculos, um em espaço público e outro na Má Companhia, que era o Cisas de um Carnaval. O coletivo é muito forte para o processo de criação. A nossa criação, ela é colaborativa, ela precisa de uma troca que é ali, corpo a corpo, literalmente, tanto no processo de criação como no processo de fruição, de apresentação, de troca com o público em si. O público, para mim, não existe como substituir, não tem como, e aí eu falo também de um lugar até de algo que eu tenho trabalhado um pouco mais, que é com a palhaçaria. Não existe assim, gente, não existe, é muito pesado, eu estou sendo muito radical no que estou falando, mas é outra coisa, muito distinta, de você estar diante de uma pessoa, trocando com ela, de você estar de frente para uma câmera. Como é que a gente consegue afirmar, ou como que a gente consegue ter a ideia de que a arte é tão indispensável quando falta tanta coisa, né, básica de sobrevivência? Nossa, Cora, essa pergunta, ela é forte. Eu vejo que, assim como, claro, não estou querendo comparar, né? Eu acho que existe a sobrevida física, né, da pessoa, do ser humano, mas é isso, a gente tem que ver o ser humano para além de um corpo que precisa de nutrientes. Né? A gente está falando de um ser que vive em sociedade, de uma existência. Né? A gente está falando de sobreviver, mas as pessoas têm o direito de viver. E isso não tem sido, de fato, respeitado e possível para todos, o que é um problema de todo mundo. Né? E aí eu acho que a cultura e a arte entra como algo essencial e um direito para que a pessoa viva. Faz parte da nossa existência. Para mim não faz o menor sentido viver sem arte. Qual é o sentido da vida, se não a gente poder olhar para a vida, né? E aí muitas vezes a precariedade do que é básico nos limita a enxergar para a nossa existência, para a existência do outro, para fazer algo além, né, do que só trabalhar para ter o que comer. Então, são realidades muito distintas, mas eu vejo a arte como o direito, e é algo tão humano, né? A arte, ela fala do humano, ela amplia nossos horizontes, ela faz a gente ver para a realidade de uma maneira, por camadas, por perspectivas diferentes. A gente vê um problema de um jeito, com a arte a gente consegue ver os outros ângulos. De uma outra maneira, a gente consegue até rir, cara. O riso, ele é um ato revolucionário para mim, sabe? Quando você ri, você desmonta uma estrutura naquele momento em que você ri, porque a gente não tem sido feito para rir, parece, sabe? Tem sido imposto tanto, de uma maneira tão cruel e tão vertical e injusta, que deixa a gente menos, parece que quer a gente menos humano, e a arte traz a humanidade que nos é essencial para viver, sabe? Eu acho que é isso. A arte faz a gente olhar para a humanidade, com a humanidade que a gente precisa ter. Meu bem, amei entrevistar você. Parabéns pelo projeto, para você, para todos os envolvidos.